Oi pessoal, mais um episódio no ar. Tô com muita expectativa nesse episódio porque tem muita novidade, muita atualização, muita notícia, 3 entrevistas no mínimo interessantes de ouvir. O podcast de novo saiu pra além do meu quarto. Espero que gostem. Um beijo pra vocês, coloca o fone de ouvido aí, hein? Fica comigo até o final. Acha que eu tô brincando? E começamos o episódio de hoje trazendo atualizações sobre o caso da coceira misteriosa. Essa semana, a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife, em Pernambuco, suspeita que uma espécie de mariposa, a Ilesia HYLESIA, os profissionais aí de plantão, por favor, que me corrijam, ela pode ser a causa do surto de lesões na pele que provocam a coceira. Para os especialistas, o inseto pode provocar dermatite urticante, que provoca vermelhidão na pele, acompanhada de feridas e intensa coceira pelo corpo. Os casos estão sendo investigados e outras possibilidades que explicam essa coceira ainda estão sendo levadas em consideração. Na Paraíba, até então, 11 notificações foram feitas à Secretaria de Saúde do Estado. Agora, meu editor, eu quero uma música de João Gomes para poder entrar no clima dessa atualização que eu vou trazer. E é nessa vibe que venham atualizar as informações sobre a Festa da Luz de 2022, que vai ser realizada em Guarabira, no Brejo Paraibano. Bem, ela foi adiada pela prefeitura da cidade. O anúncio foi feito por meio das redes sociais e a justificativa para a decisão foi a preocupação com a nova variante do coronavírus, a Omicron. Apesar da nota falar em adiamento, novas datas para a realização da festa ainda não foram divulgadas. Será que vai ter festa de padroeiro esse ano? O teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez. E a política paraibana mais uma vez teve uma movimentada grande essa semana. Para falar mais sobre contar o que aconteceu para Nilvan Ferreira virar candidato a governador, mudando aí o cenário para a corrida eleitoral do ano que vem, recebo aqui de novo a minha amiga e analista política Cláudia Carvalho. Cláudia, seja sempre bem-vinda e me conta o que é que está acontecendo. Obrigada, Lucas. É um prazer conversar com você. Bom, o PTB fez uma reunião da Executiva Estadual na última quinta-feira e decidiu que deve ter candidato próprio ao governo da Paraíba e alega que isso é uma orientação da direção nacional do partido. E aí o radialista Nilvan Ferreira diz que o nome dele está colocado para concorrer ao governo, mas alerta que em janeiro o partido vai fazer uma pesquisa para verificar quem seria o melhor nome. Muita gente, na verdade, aposta que Nilvan não é candidato a governador, que ele colocou o nome dele nesse momento para aproveitar a visibilidade, mas que no fim das contas, lá em janeiro, quando ele disse que vai haver essa pesquisa, mudaria o plano e anunciaria a candidatura dele a deputado federal. De toda forma, nesse momento, a oposição ao governador João Azevedo ainda não tem um candidato. Se por um acaso a candidatura de Nilvan for para valer, ela vai preencher um espaço que está vazio atualmente e principalmente também representa uma candidatura ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Então a oposição ficou sem candidato, né? Me explica o que aconteceu, porque da última vez que falei sobre isso aqui no podcast, aquela conversa sobre Romero desistir ou não da candidatura ainda estava bem sombria, com nada confirmado. Atualiza a gente, Cláudia, como ficou essa situação? Até agora, Romero não foi para lugar nenhum. Ele apenas desistiu de concorrer ao governo da Paraíba pela oposição, porque o nome dele foi o primeiro a ser colocado, recebeu durante uma entrevista coletiva o apoio do PSDB, de Cássio Cunha Lima, de Pedro Cunha Lima, mas o que houve foi que o Romero teria recebido uma sondagem para fazer uma aliança política com o governador João Azevedo e sair candidato a vice na chapa de João. Isso gerou uma confusão tremenda na oposição, fez com que Romero se reunisse com o PSDB, um encontro que aconteceu em Brasília, e ele disse que estava admitindo deixar a candidatura ao governo. Bom, de lá para cá, a aliança com o João Azevedo não foi fechada. Romero já inventou, inclusive, que o celular dele quebrou, porque ele não está aguentando mais tantas pressões e tantos telefonemas de pessoas, lideranças, imprensa, todo mundo quer saber qual será o rumo político dele. Ele até agora não disse, me parece que espera por uma conversa mais substancial com o governador João Azevedo. Existe a possibilidade dele realmente fechar essa composição com o João, mas a preço de hoje, Romero Rodrigues é candidato a deputado federal. Mas hoje, o futuro de Romero é incerto.
E João, Cláudia, como fica aí a situação dele perante essa corrida eleitoral? Bom, João tem uma situação atualmente confortável, tem o apoio de, segundo Valber Virgulino, são 31 deputados na Assembleia que apoiam o governador. De fato, até agora só existe a candidatura de João, a oposição ainda não definiu, tem nomes que são cotados, mas definido ninguém está ainda. O grande problema de João nesse momento é encontrar lugar para todos os componentes que querem figurar na chapa dele. E ele vai ter que fazer aí uma articulação muito boa para conseguir fechar a chapa sem perder o apoio de quem ficar de fora. Isso não é muito fácil. E Cláudia, pra gente encerrar, eu fiz a mesma pergunta pra Juliana Teixeira no último episódio que falei sobre isso, e torno a perguntar a você como uma forma de atualização mesmo. Quais são as expectativas para 2022, falando dos cargos para Senado, deputados estaduais, federais, governador também? Ainda tem muita coisa para ser definida, né? Tem partidos que estão se juntando, se cogita que muita gente ainda vai mudar de partido, quer dizer, o quadro até agora está muito nebuloso, não dá nem para fazer nenhuma projeção, porque tanto os personagens vão mudar de partido, quanto é possível também que vários partidos passem a fazer uma fusão, visando ter mais condições de eleger representantes nas eleições do ano que vem. Nesse momento, acho que é muito precoce fazer qualquer tipo de previsão a respeito das eleições do ano que vem. Cláudia, muito obrigado pela atenção de sempre, um beijo para você. De nada, eu é que agradeço pela sua atenção. E você sabia que o AVC é a segunda causa de mortes no mundo? Somente esse ano, de janeiro a outubro, 102.812 brasileiros foram vítimas da doença que mais deixa pessoas com incapacidade permanente. Para conversar mais sobre isso e explicar quais são os sintomas, tratamentos e como evitar, converso agora com o médico cardiologista Valério Vasconcelos. Valério, seja muito bem-vindo e me conta uma coisa. Quem pode ter e quais são os fatores determinantes para que um acidente vascular cerebral aconteça? Ouço muitas pessoas falarem que isso é coisa de idoso, mas não é verdade, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Estou à disposição de você e dos seus ouvintes. Então, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, que é a segunda causa de morte no mundo e uma das principais causas de incapacidade, ela acontece em qualquer faixa etária. Existem fatores de risco para que você possa ter um derrame, como, por exemplo, diabetes, colesterol elevado, pressão alta não tratada, pessoas muito estressadas, sedentárias, com sobrepeso e até mesmo se tiver colesterol elevado, esses fatores de risco, eles somados aumentam a chance da pessoa ter um derrame cerebral. E Valério, como saber que alguém está tendo um AVC e ao identificar o que fazer? Se a pessoa tem uma fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente se for de um lado do corpo, se a pessoa, por exemplo, tiver a boca torta ao falar, se ela tiver confusa ou tiver uma alteração da fala, pessoas que têm uma história de uma visão dupla, de estar vendo duas pessoas, dois objetos, por exemplo, ou a vista embaçada em um ou em ambos os olhos, pessoas que têm uma alteração súbita do equilíbrio e da coordenação motora, ou tontura, ou dor de cabeça muito forte, aquela dor de cabeça que surgiu subitamente, sem história de dor anterior, essas pessoas têm uma grande chance de estar desenvolvendo um derrame cerebral. A pessoa tem que procurar logo um atendimento médico, porque o tempo no tratamento do derrame cerebral, a gente diz que tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido a pessoa for atendida para poder evitar as sequelas. Sobre essas sequelas, me fala mais sobre quais são. Então, muitas vezes o que é que acontece? A pessoa pode ficar com dificuldade em fazer as atividades diárias, né? Tipo as atividades básicas mesmo, como comer, tomar banho, vestir-se. Outras vezes a pessoa pode ter dificuldade de se locomover, de caminhar, de subir escadas. Habilidades sociais, às vezes as pessoas perdem. E até mesmo problemas psicológicos pós derrame cerebral. Quanto aos tratamentos disponíveis, quais são eles? Dentro das primeiras 3 horas, se for um acidente vascular isquêmico, existe uma substância ou até um tratamento através de um cateterismo, onde você vai lá e dissolve o coágulo, fazendo com que o sangue possa voltar a circular naquela área do cérebro, minimiza muito a chance de se ter uma sequela pós acidente vascular cerebral. Valério, muito obrigado pela entrevista, foi ilustrativa demais. Eu que agradeço a você e todos os seus ouvintes.
Mudando um pouquinho de assunto, a Prefeitura de Cabedelo lançou a campanha Aqui é Cabedelo, que vai muito além de peças promocionais e marketing em redes sociais. A partir do primeiro trimestre de 2022, as pessoas que não residirem na cidade e os turistas vão pagar para ter acesso ao Parque do Jacaré, à Fortaleza de Santa Catarina e até mesmo nos passeios náuticos a bordo de catamarãs. A venda dos ingressos vai ser feita através de uma plataforma do município. Em entrevista ao blog do Bruno Lira, o prefeito da cidade, Vitor Hugo, deu mais detalhes sobre a campanha. Vamos ouvir. É um projeto inovador, é a primeira vez da história da cidade de Cabedelo. Vamos criar um site. Através desse site teremos um voucher, aonde o turista poderá adquirir esse voucher antes de entrar na nossa cidade, comprando assim seu pacote de passeios antecipadamente. Com isso, nós iremos faturar, começar a arrecadar na cidade de Cabedelo, aonde outras cidades fizeram isso por muitos anos, mas agora não. O Dia do Turismo vai ficar na cidade de Cabedelo. Faz um ano que a gente pensa nesse projeto para fazer esse lançamento, não é uma coisa tão rápida. Foi um ano de pandemia que também nos ajudou bastante, né? Porque travou algumas coisas e eu pude desenvolver o turismo. E agora nós vamos tirar ele do papel. Começa a sair do papel, é a nova vida de Cabedelo, é a cidade que vai crescer muito com o turista, tem um potencial muito grande e nossa arrecadação principalmente vai dar uma alavancada bastante excelente que vai poder fazer com mais investimento, atrair mais investimentos, principalmente da rede hoteleira. O ponto mais visitado da cidade, o Parque do Jacaré, será cercado e cedido a uma empresa ganhadora de licitação que está prestes a ser publicada. O parque vai ser temático, contando com 2 restaurantes, área de piquenique, pia, ciclovia, área de contemplação do pôr do sol e estacionamento. Além disso, vai ter um novo posto de informações turísticas, mini quadras esportivas, parque infantil, espaço kids e letreiro Eu Amo Cabedelo. O investimento será de 5 milhões de reais. Quem não gostou muito dessa conversa foi o Jurandir dos Saques, que em entrevista ao portal F5 Online disse, abre aspas, a atitude afasta visitantes e prejudica os trabalhadores que atuam no parque, porque haverá diminuição do público e isso reflete em menos negócios, consequentemente menos receita para quem trabalha no Parque do Jacaré, fecha aspas. E você sabia que aqui na capital está acontecendo mais uma vez a Feira de Flores de Olambra, lá no ponto de 100 réis, com mais de 200 espécies de plantas? Pois é, a feira iria até o dia 13, mas por conta da alta demanda de clientes, os organizadores decidiram estender o prazo até o dia 15 deste mês. Sobre isso, conversei com um dos responsáveis lá no lugar. Bora ouvir. Eu tô aqui com o Ian Almeida. Ian, me explica, quais são as plantas que mais saem aqui na feira? Aqui a gente tem mais de 200 espécies de plantas e flores, né, ornamentais. E as plantas que mais saem são os cactos e as suculentas, por eles estarem em moda, né, também nesse momento, e por serem bem fáceis de cuidar. Tem também as pimentas, né, as hortaliças, as rosas, né, as mini rosas, a rosa do deserto, as orquídeas. No caso da suculenta, como é que eu cuido? Eu já tive com suculenta e cometi a grande gafe de matá-la. Como é que faz para cuidar depois que comprar? Então, geralmente, né, as pessoas compram e adoram colocar água, né? Só que os cactos e as suculentas, eles são plantas de deserto, né? Então, rega-se no máximo uma vez por semana. É bom sempre ter o cuidado de não molhar eles na folha dele, né? Ou ele sim, só a terra. Fora as plantas, existem algumas outras coisas que vocês têm aqui para vender que sai muito? O pessoal procura muito fertilizante, terra vegetal, né? Que é para transplantar as plantas. Qual fertilizante que mais sai? Nós temos aqui o NPK e o pó de rocha. O pó de rocha é o que mais sai, por ele ser um fertilizante orgânico. E você me disse que a feira não vai continuar até dia 13, vai sim se estender até dia 15. Me explica o porquê. A gente tá com um espaço, né, aqui livre da praça até o dia 15. E aí, como as pessoas estão procurando ainda a feira, né, e vai chegar mais plantas, né, e aí a gente preferiu estender o prazo para ter mais oportunidade pro pessoal vir. Ian, muito obrigado, viu? Nada. E vamos mudar a trilha agora, meu editor. Coloca um forró aí. Quem perguntar por...
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional decidiu declarar o forró como patrimônio imaterial brasileiro por unanimidade. De acordo com o órgão, o forró é considerado um supergênero por agrupar ritmos e expressões musicais como o baião, o xote, o chachado, o chamego, o miudinho, a quadrilha e o arrasta-pé. Lembrando que dia 13 desse mês é celebrado o nascimento de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Ou seja, uma semana que veio cheia de emoções para a cultura nordestina. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme pra vocês. Esse é um podcast que tem produção e edição de texto minha. A edição e finalização de Davi Dantas. Usei áudios do blog do Bruno Leira. Não esquece de me seguir nas redes sociais, @lucasrb, @acha que tô brincando no Instagram e no Twitter. Até semana que vem. E não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos de vocês, porque vai ajudar muito. Beijo. Acha que eu tô brincando?